documento que foi dado para a emissão do resultado do suposto da fórmula de tratamento de esgoto proposta pela EGEA. Então está de parabéns nosso Litoral Norte. O Ministério Público, na outra audiência, acompanhou o Ministério Público Federal, e a gente tem agora, já que o governo não ouviu os apelos, que a FEPAM não ouviu os técnicos, as falas sábias, inclusive do povo ribeirinho, do povo indígena que nós escutamos naquela audiência, dos técnicos da URGS, dos estudiosos que acompanham esse grande manancial, a gente está muito feliz com a ação civil pública. E a proposta da dinâmica aqui são umas falas de conteúdo do movimento e do Ministério Público. Pode ser? Porque aí a gente sabe a pauta, o que está pegando aqui e o que está acionado na justiça para a gente ver como caminhar. A Corsã, a EGEA foi convidada, está aí? A FEPAM foi convidada, está presente? A ideia da organização, constituição do MOV, Movimento em Defesa do Litoral Norte, começa a se constituir a partir desse momento, impulsionada pela retumbante audiência pública chamada pelo movimento Shangri-La Horizontal. Como encaminhamentos da AP, foi realizada a visita técnica pelo Dr. Cláudio Ari Melo, promotor público, coordenador do CAU-URB, MPRS, acompanhado de equipe técnica da instituição. Na ocasião, após proveitosa reunião, a comitiva visitou as comunidades da Figueirinha e entorno, como as estações de tratamento de esgoto que atendem ao município de Xangri-Lá. Assim, no início de 24, começa efetivamente o processo de criação do MOV, unificando as lutas e as vozes de outros movimentos dos municípios do Litoral Norte, já organizados ou não, para alcançarem suas reivindicações como saneamento básico, desenvolvimento sustentável e plano diretor participativo. Para a data da fundação, escolheram o Dia Internacional da Água, 22 de março, e o local não poderia ser melhor do que o Instituto Federal de Osório, local por excelência que cuida do conhecimento universal. No ato da fundação do MOV, ficou evidente o interesse das várias entidades que o integram, como pescadores, ribeirinhos, comunidades originárias indígenas e quilombolas, advogados, ambientalistas, pesquisadores, produtores rurais, movimentos da agroecologia, sindicalistas, professores, produtores culturais, centros de ensino e pesquisa, além de moradores e veranistas do Litoral Norte, em se organizarem, pois foram mais de 100 participantes de diversos movimentos e associações lotando o auditório. Que lindo, né? Parabéns! Constituído o MOV, grupos de trabalho foram constituídos, destacando-se o GT técnico jurídico, que aprofundou a discussão sobre o saneamento ambiental, visando a suspensão do despejo do esgoto cloacal de Capão da Canoa e de Xangri-Lá, no Rio Tramandaí. Esse esgoto é parcialmente tratado, consoante informações da Corsã e a EGEA, mas o tratamento não remove poluentes relevantes, patógenos, vírus, bactérias, produtos químicos, fósforo e nitrogênio, nem a totalidade da matéria orgânica. O grupo concluiu que entre todas as alternativas postas pelos empreendedores, os emissários submarinos seriam mais eficazes, em contraponto ao emissário lagunar na BHRT, atualmente em execução. A decisão do MOV inicialmente foi pelo caminho de não judicialização, direcionando detalhado requerimento, com 17 anexos,
Ao senhor Procurador da República, tendo em mira os acordos feitos nas duas ações civis públicas, uma com o município de Capão da Canoa e outra com o município de Xangri-Lá, pleiteando que o MPF requeresse, nos processos em que atua e em fase de cumprimento de sentença, a suspensão liminar do despejo no local parcialmente tratado na BHRT, paralisando as obras executadas a toque de caixa. O MOV-LN não obteve êxito em tal pleito. Entretanto, houve o ingresso de várias ações populares e civis públicas, judicializando esse pedido, que vieram inicialmente a receber liminar, posteriormente cassada. Em patrocínio conjunto do MPRS e MPF, houve agora, em 5 de fevereiro, o ajuizamento de uma ação civil pública, pedindo o deferimento de decisão liminar para suspensão do despejo de efluentes parcialmente tratados na BHRT, referindo essa ação fundamentada do trabalho do MOV Litoral Norte, apresentado ao MPF em agosto de 2024. Ao longo do ano, todas as aldeias indígenas guaranis e as comunidades de pescadores artesanais foram visitadas e passaram a integrar o movimento, e suas lideranças estão aqui presentes. Em paralelo, a mobilização social se intensificou para dar visibilidade e publicidade ao MOV, e sua reivindicação é a suspensão do escoamento dos esgotos parcialmente tratados no Rio Tramandaí, precisamente pela insuficiência no tratamento, que acarretará a perigosa deposição de patógenos contaminantes nos corpos hídricos receptores. A adesão aos atos públicos foi crescente e deixou claro que a população se identifica com a luta do MOV. 20 de abril, no Trapiche, Santa Rosa e Imbé. 31 de agosto, na ponte do Rio Tramandaí. 15 de novembro, manifestação pela vida na ponte do Rio Tramandaí. 30 de novembro, MOV Abraço à Lagoa dos Barros. 6 de dezembro, MOV Abraço ao Rio Tramandaí com o lançamento da música Eu Sou o Rio Tramandaí, do compositor Paulinho. Também, dia 30 de janeiro último, o Defensor Público da União visitou a aldeia Sol Nascente, que terá a lagoa atingida pela pretendida deposição dos efluentes parcialmente tratados e carregados de patógenos, afetando drasticamente o local do trabalho e lazer dessa comunidade indígena dos povos originários e pescadores. Na Assembleia RS, as iniciativas parlamentares em diferentes comissões foram sensíveis à luta do MOV, organizando audiências públicas. A segunda audiência, realizada em 30 de agosto, sendo a primeira sob a organização formal do MOV e presidida pela deputada Laura Cipa, aqui presente, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, foi realizada na Câmara de Vereadores do Imbé. Hoje, nova audiência aprovada agora na Comissão de Serviços Públicos da LRS, organizada e muito bem organizada pelo MOV Litoral Norte. Parabéns, Movimento Litoral Norte! Parabéns! Temos outro requerimento aprovado na Comissão de Serviços Públicos pelo deputado Leonel Hadi, e essa deve acontecer no município de Osório, a ser aprazado o momento e vermos os objetivos para dar continuidade a essa luta. Juntamente com o Ministério Público Federal, então o estadual, ajuizamos esta ação civil pública de número 559, 19, 96, 2025, 404, 7100, em face da Corsan e da FEPAM e também da Agência Nacional de Águas, com o propósito de declarar nula a licença prévia e de instalação para a alteração essa licença prévia de instalação para a alteração a 307/2023 e a número 408/2023, emitida pela FEPAM.
para autorizar a Corsan a instalar a estação de tratamento de esgoto composta por 2 módulos pré-fabricados de 100 litros por segundo cada, com lançamento de efluentes tratado no ponto 3 do rio Tramandaí, situado em Atlântida Sul, no município de Osório. Além da anulação da licença prévia de instalação para alteração, os MPs pedem que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, faça nova análise do empreendimento proposto pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan. A análise deve considerar a elaboração de estudo de impacto ambiental, o ERIMA, o estudo de impacto ambiental, com a realização de audiências públicas. Audiências públicas que permitam a participação da população local, dos municípios afetados, das comunidades indígenas e das populações ribeirinhas que vivem na pesca artesanal. A ACP pede ainda que os dados de monitoramento reais sobre a qualidade da água do local de tratamento sejam disponibilizados obrigatoriamente antes do início da fase de testes de lançamento e, conforme especificado na licença, mediante a comprovação da viabilidade ambiental quanto ao ecossistema aquático. Pelo Ministério Público Federal, foi assinado pelo procurador, o Dr. Cláudio Terry do Amaral, que não está presente aqui porque está de férias, assinado por mim, que sou promotora de Tramandaí, e pela colega Luziane Carolina Tramontina de Capão da Canoa. A referida demanda objetiva tornar nula a licença de instalação para alteração, devendo ser realizada nova análise pela FEPAM, considerando 3 itens. Letra A elaboração, então, da ERIMA, do estudo de impacto ambiental, com a realização de audiências públicas. Inciso B, a oitiva e a participação da sociedade, dos municípios afetados, das comunidades indígenas e das populações ribeirinhas que vivem na pesca artesanal. E item C, os dados de monitoramento reais do rio Tramandaí, então via judicial a anulação dessa licença e que seja apresentado a ERIMA. E eu tenho também temos também uma outra ação, que é um recurso então de Tramandaí, que é uma ação popular movida por o vereador Antônio Augusto da Silveira Galache, em Tramandaí, que entrou contra a FEPAM, a Corsan e o Estado do Rio Grande do Sul. O vereador alega que a FEPAM concedeu licença prévia de instalação para alteração sem a realização dos estudos adequados, autorizando a Corsan a promover a instalação, a atividade do sistema de esgotamento sanitário para o descarte no rio Tramandaí, e que poderia gerar passíveis danos ambientais aos municípios de Tramandaí e Imbé e as suas populações. Inicialmente foi concedida a tutela de urgência para suspender as obras, o que foi posteriormente revogado em sede de agravo pela Corsan. Então, nós, do Ministério Público, ingressamos um outro agravo, porque nós entendemos que essas ações, esse assunto deve ser julgado pela Justiça Federal. Por isso, assinamos a ACP junto com o Ministério Público Federal. Nesse meu pedido, então, é para que o caso tramite na Justiça Federal, já que a ação tem como objetivo impugnar a solução prevista em TAC homologado em ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, e especialmente porque os efluentes vão, no final, ser despejados no mar, com o interesse da União, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal em função do disposto no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal.
O agravo de instrumento foi distribuído na terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça por dependência ao agravo da porção. Revogada liminar, a meritíssima juíza de Tramandaí designou a audiência de conciliação para o dia 17/3 de 2025 às 15 horas virtualmente. Então, tanto o MPF quanto o MP do Rio Grande do Sul acompanham as tratativas para incrementar o tratamento de esgoto nos municípios do litoral norte com a proteção do meio ambiente. Muito obrigada. A representação do movimento Viva o Litoral Norte. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Sodeschini, sou engenheiro agrônomo e estou aqui em nome do movimento para fazer a manifestação inicial aqui nessa reunião. Então, aqui também queremos destacar que acreditamos que todos querem o melhor. Portanto, as críticas que serão feitas aqui, elas não têm a finalidade de serem levianas, singelas, irresponsáveis ou superficiais. Elas são feitas com base técnica, elas são feitas com base em experiência vivida, elas são feitas a partir daquilo que se acumulou e se conhece sobre saneamento, particularmente sobre esgotamento sanitário e o tratamento deste importante passo do saneamento como é feito. A grande questão que se coloca aqui é o seguinte, gente. A EGEA Corsan passou a ideia de que o tratamento do esgoto produz um resultado inquestionável, ou seja, 95% de eficiência no tratamento e vai ser sempre assim. Isso é a primeira grande inverdade, porque falo isso como alguém que operou estações de tratamento, como alguém que construiu estações de tratamento, como alguém que licenciou estações de tratamento e como alguém, como secretário de Meio Ambiente de Canoas, fiscalizou a maior cidade de detenção de contrato de concessão que era Canoas, onde tive, aliás, a melhor experiência, porque como secretário eu pude, e como ex-diretor do DEMAI, também conhecendo a linguagem do saneamento, eu pude fazer uma fiscalização muito efetiva daquilo que acontecia com o processo de Canoas. E foi uma experiência incrível. Então, essa ideia que a Corsan vende, de que o tratamento é eficiente e sempre igual, é a primeira grande inverdade, porque não é assim. O tratamento de esgoto, ele é um tratamento que combina uma ação biológica com uma ação de oxigenação forçada dos reatores, ou às vezes, como outros sistemas também não tem aeração forçada, mas o resultado está sempre dependente das condições climáticas. Muito frio altera, muito calor altera, cargas de choque, principalmente isso que acontece com a maior rotina. Por exemplo, dá uma grande chuva, dilui o tratamento e ele é capaz de parar por dias, semanas ou até meses às vezes. Ou cargas de concentração. O que está acontecendo agora? Litoral Norte, no verão, passa de 500 mil para 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de habitantes. Os sistemas têm a mesma eficácia? Não, não tem. Então o tratamento é muito variável até esses micro-organismos entrarem em equilíbrio e se darem como estáveis para fazer a consumação, para fazer a digestão de todo esse material recebido. Tanto é que nós vimos lá no centro de Capão da Canoa, já estava transbordando
né, esgotos e contaminando toda a praia. Tá? Isso é resultado do quê? Da concentração também. Né? Isso tem acontecido de maneira muito mais frequente. Ou não vamos lembrar agora o que aconteceu lá na Olimpíada, quando a prefeita de Paris, né, foi lá, inclusive, mergulhar no rio, participar daquela atividade, né, do triatlo, e garantindo que o oceano estava despoluída. Imagina, Paris, que é a melhor cidade em saneamento do mundo, é a primeira cidade saneada do mundo. Olha o que aconteceu, né? Sinal de que essas afirmações, elas são fortes demais para serem feitas, de dizer que a eficiência será assim e assim será sempre. Não é verdade, né? Porque o tratamento está sempre dependente de todas essas variáveis. Agora estamos vivendo o quê? Uma grande estiagem, também muda, né? Ontem eu recebi um vídeo de que o Guaíba está completamente eutrofizado, Fortunati. Tu que fosse prefeito de Porto Alegre, um bom prefeito, aliás, né? Muito bom ter aqui também, participando dessa audiência. Então temos carga de choque, de diluição, temos carga de choque, de concentração. Muitas vezes soltam venenos das estações, dizendo que isso pode ser tratado em estação biológica, e não pode, mas é feito. Eu, como secretário de Meio Ambiente em Canoas, eu recebi laudos da Corsan dizendo que não poderia receber carga externa. E outro grupo enviou laudos dizendo que poderia receber, sim, inclusive veneno, como PHC, Aldrin e outras coisas. De engenheiros da Corsan também, de outro grupo. Então, aquilo que se escreve nem sempre merece ver pública, né? Muitas vezes são assinados documentos que não podem ser levados a sério porque outros interesses, né, estão presidindo o negócio. Então, com base nessas coisas, nós do MOV estamos dizendo que a legislação para esta obra foi totalmente desprezada. Né? O Plano SAB, por exemplo, que é o Plano Municipal de Saneamento, que é o plano produto da lei de 2007, Lei 11.445 de 2007, ele obrigatoriamente deve presidir todas as ações de saneamento dos municípios. E ele tem que ser revisado, tinha pelo menos, de 4 em 4 anos, por lei federal. Agora foi alterado em 2020, passou a ser de 10 em 10 anos. No entanto, nenhum município obedeceu o Plano SAB, né? Que é o abastecimento do suprimento de água potável para esse conjunto de pessoas de todo o plano. Concluindo, é imperativo, portanto, tomar medidas de precaução para que o pior não venha acontecer. Nós já tivemos tragédia no Rio Grande do Sul agora em maio passado, né? Nós estamos tendo tragédias na Amazônia, nós estamos tendo tragédias aí, tendo em vista os efeitos das mudanças climáticas. E isso está diretamente relacionado, porque uma estiagem também pode ser muito mais danoso até do que uma enchente, né, em termos de ter efeitos potencializados como a gente tem visto. Então, por ter tido uma experiência, fui chefe de gabinete do DEP, fui diretor de conservação do DEP em Porto Alegre, fui assessor engenheiro do prefeito Tarso Vieira, fui diretor do DEP, fui diretor-geral do DEMAI e secretário de Meio Ambiente em Canoas. E ainda tive a honra de receber o prêmio Água e Cidades no Palácio dos Festivais em Cannes. A cidade que era modelo
em serviço de água e saneamento. Eu recebi esse prêmio em nome do DEMAI em 2003. Infelizmente as coisas hoje estão em rumos opostos. Então nós solicitamos em nome do Movimento Vivo Litoral Norte que seja imediatamente suspensa a obra do emissário. Solicitamos que seja imediatamente feita estudo e análise na totalidade dos municípios envolvidos. Portanto, são 18 municípios e não pode ser considerado só Capão da Canoa e Xangri-Lá, porque todos serão impactados. Para nós é um momento único e maravilhoso ver essa plateia, ver todo esse povo participando dessa audiência pública, todos nós que fomos excluídos do processo de licenciamento ambiental, de qualquer discussão sobre o saneamento e sobre a utilização das lagoas no litoral. Então é um momento único estarmos aqui nesse dia organizados e podendo apresentar as nossas pautas. A primeira questão que nós trazemos é que modelo de saneamento básico é esse que coloca em risco a natureza e os recursos ambientais, colocando em risco as lagoas do litoral norte e a bacia do rio Tramandaí. É possível compatibilizar a política pública de saneamento, mas ela deve garantir proteção ao meio ambiente. E, na dúvida, esse meio ambiente deve ser preservado e protegido até que sejam produzidos estudos com maior precisão. Os estudos que balizaram as licenças ambientais eles são incompletos, eles são inconsistentes, eles não garantem um mínimo de efetiva proteção às nossas lagoas e à bacia do rio Tramandaí. As propostas do MOVE estão fundamentadas nos saberes tradicionais, no conhecimento do homem comum, da mulher comum, do trabalhador, no conhecimento científico, nas experiências da militância e das organizações todas envolvidas. Então, nós temos fundamentação técnica em saberes tradicionais e científica que fundamentam os nossos requerimentos. E um deles, que foi uma petição encaminhada ao Ministério Público Federal, foi que originou, então, essa ação judicial que nós estamos comemorando. Essa ação é uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, e ela, na verdade, dá voz à manifestação da população, dos militantes, dos povos originários, dos pescadores, dos cidadãos, que querem saneamento básico, mas sem a destruição da bacia do rio Tramandaí. É a voz da democracia, da participação popular, do controle social, que foi tão desconsiderado, e eu atuo também na defesa da Lagoa dos Barros, que sofre com a estação de tratamento de Osório, e acompanhei outros licenciamentos ambientais. Eu nunca vi, deputados, é uma questão que eu acho que a gente tem que discutir, eu nunca vi nenhum licenciamento ambiental onde o povo seja minimamente informado das consequências, dos dados, e para que possa ser ouvido também, né? Os licenciamentos ambientais ocorrem em gabinetes, em salas fechadas, as decisões são de processos judiciais numa audiência com 4 ou 5 pessoas, né? Sendo que são decisões que vão afetar milhares e milhares de pessoas. E essas pessoas, a população, ela não é ouvida no licenciamento ambiental. São técnicos da EGEA, Corsan, são técnicos da FEPAM, né? E a população fica excluída tanto do conhecimento do que realmente está acontecendo e das consequências, como do próprio licenciamento ambiental. Nós estamos tratando aqui de um modelo de saneamento do Rio Grande do Sul e um modelo de fiscalização da FEPAM que não deu certo. É isso, a gente precisa discutir que modelo de saneamento
que modelo de fiscalização legal, constitucional, que garanta a participação popular e que possa, sim, garantir a execução da política pública de saneamento, mas não às custas das lagoas e da bacia do Rio Tramandaí. Essa ação civil pública foi ajuizada, a doutora certamente vai tratar melhor dessas questões, mas ela visa 3 coisas que muitas vezes nos disseram que era absurda. Então, essas obras de grande potencial poluidor, elas são concedidas licenças ambientais sem estudo de impacto ambiental. É bom que todos vocês saibam disso. São raros os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental. O exemplo da estação de tratamento de Osório, para que vocês tenham conhecimento, ela está operando hoje, em fevereiro de 2025, sem licença ambiental. Não tem nenhuma licença. É uma autorização de uma página e meia da FEPAM, porque a licença ambiental foi cassada judicialmente. Então, o que pede essa ação e que é uma reivindicação do MOVE, né? A elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental feito por empresas que não são contratadas para atender o interesse da concessionária que contrata para justificar sua licença. Outro pedido é para que finalmente sejam ouvidas as comunidades, como o Todeschini falou, são 18 municípios. 18 municípios que não são ouvidos e que vão ser atingidos diretamente pela emissão de efluentes. 2 foram ouvidos, então são 16 que estão excluídos. E todos os povos originários, os pescadores, os ribeirinhos, essas pessoas nunca foram ouvidas em licenciamento ambiental que eu conheço. A ação, então, foi motivada a partir de uma petição do MOVE, com inúmeros documentos técnicos e científicos, que foi apresentada em 14 de agosto de 2024. Estão tramitando no litoral 10 ações civis públicas sobre saneamento. Alô? Já vou encerrar. Então é isso, o que nós deixamos e queremos dizer nesse momento é discutir essas medidas, que essa obra seja suspensa, que seja cassada a licença de operação para emissão dos efluentes e que a gente possa, num futuro bem próximo, discutir um modelo de saneamento e um modelo de fiscalização ambiental que garanta a proteção ao meio ambiente e que nos ouça, que dê voz a toda a população que será diretamente atingida. Muito obrigado. No entanto, a crescente degradação da qualidade das águas tem levantado sérias preocupações entre nós pesquisadores, uma vez que estudos contínuos conduzidos pelo Seclimar indicam já há mais de 10 anos uma deteriorização progressiva nas condições ambientais da bacia. E essa deteriorização ela é impulsionada por fatores climáticos, que a gente não tem controle, mas também por fatores antrópicos, que incluem um excesso de uso de agroquímicos, a própria retirada de água para abastecimento e irrigação, a falta de políticas e ferramentas eficazes de saneamento básico, entre outros. A gente já tem registros de alterações preocupantes nos principais parâmetros físico-químicos de água, que apontam aumento na temperatura das águas e no pH da água também. Além disso, a concentração de metais pesados como mercúrio, arsênio, chumbo, cromo tem se mostrado acima dos limites estabelecidos, tanto para a água quanto para sedimento e também no pescado, que representam um risco expressivo para a biodiversidade e também para nós humanos. Outro fator importante é o aumento das bactérias patogênicas na água provocadas pela destinação clandestina de efluentes não tratados, que favorece a proliferação de doenças de veiculação hídrica. Uma crescente detecção de resíduos farmacológicos, antibióticos, anti-inflamatórios, estimulantes, hormônios, entre outros, nesses mananciais. Mano, isso aí não tem beijo, mano, isso aí não dá. É assim que a gente faz a leitura. Então, quando nós recebemos as lagoas, a gente recebeu ela numa condição. E não gostaríamos, eu particularmente, trazendo para mim essa responsabilidade, não gostaria que na minha geração nós perdêssemos esse patrimônio. Então é a minha defesa
vir e representar para que aquela lagoa continue existindo e lutar contra quem tiver que lutar, para que aquilo continue, para que na próxima geração, se alguém quiser fazer, que eles respondam, porque uma hora eu vou embora dessa terra. Eu não vim para ficar, eu vim para ir embora. Só que eu quero entregar esse patrimônio para os próximos, assim como eu recebi. Então isso é... Hoje é esse medo, hoje é esse ataque. E na nossa experiência sempre houveram ataques. E eles só aumentam com o tempo. A gente nota o norte, por exemplo, as cidades ao norte já foram ocupadas e os nossos irmãozinhos foram expulsos de lá. Desceram para o sul e a expansão imobiliária vem junto. E nós estamos sendo empurrados cada vez mais para o sul. E até onde vai isso? Isso não tem fim. E quando acabar tudo isso aqui, eles vão para outro lugar. E o nosso espaço acabou. Então a nossa luta é para que a gente fique. Um ponto importante de uma reflexão na noite de hoje, no imaginário popular, se não todos, mas uma grande maioria, sempre que se fala numa comunidade de pescadores, e nós somos comunidade de pescadores, nós não somos pessoas ribeirinhas que pescam, nós somos comunidades de pescadores. Aqui é o habitat de uma comunidade de pescadores. Aqui está a característica da legislação, desde a convenção da OIT, desde o decreto-lei 6.040 e alguns municípios com regulamentação municipal. Então nós dependemos dos recursos naturais para a nossa expansão cultural, religiosa, ancestral e econômica. Não nos vejam somente com questões econômicas. Não é isso, nós somos mais do que isso. Estamos pulverizados pelo litoral norte, médio e litoral sul. Mas por quê? Porque a gente quis assim, a natureza nos fez assim, a biodiversidade nos fez assim. O pescador, ele não pesca num modal, ele pesca no modal que a sua comunidade tem ancestral. Para encerrar, então a gente não inventa a pescaria, a gente vive conformidade. E isto é assim. Quando se passa em alguma cidade e não vê pescadores, porque eles são invisíveis, mas eles estão ali. Entre os condomínios, nós estamos ali. Então é essa visibilidade que a gente vem buscar. E não é por serem invisíveis que vão destruir nossos espaços. Aqui a resistência fica. Obrigado pelo espaço. A comunidade quilombola de Osório, Maquiné, Morro Alto, Rio Grande do Sul, e das comunidades remanescentes. Meu nome é Odilon, conhecido como veterano, moro na localidade de Morro Alto. É com grande carinho que eu trago a saudação da nossa direção, da ACROM, e deixo aqui de imediato o encaminhamento para a mesa, para que faça o questionamento. A nossa comunidade, o nosso território, tanto Osório, Maquiné, em direção ao Capão da Canoa, as lagoas estão sendo invadidas pela especulação imobiliária. Deixo aqui de que forma foram feitas essas licenças, de que forma, sendo que a comunidade nem sequer está sendo questionada. Existem protocolos da OIT 169 no seu artigo que fala sobre a licença prévia. Licença prévia, que as suas comunidades originárias, povos tradicionais, indígenas, devem sim ser consultados. E esses condomínios estão cerceando o nosso direito de frequentar essas lagoas. Estão frequentando. Com o poder, como disse a nossa deputada, eu nem sabia que tinha tanta gente para comprar essa imensidão de áreas. Como é que eles estão conseguindo fazer isso? A gente sabe como é que os prefeitos, secretários, esse pessoal que coordenam essas fiscalizações municipais e FEPAM, de que forma eles fazem esse licenciamento. Quero aqui sim solicitar o respeito às comunidades tradicionais. Nós existimos e teremos respeito. Queremos sim ser consultados. Fico da íntegra do seu relato.
ratifico na íntegra os seus relatos. Muito obrigado, seria essa a minha fala. Queremos respeito, sim, e cumpram a OIT 169. Muito obrigado. Parabenizar todos vocês, né, que estão aí à frente, né, por nessa luta, né, para suspenderem esses projetos que estão fazendo aí, que vai prejudicar muita gente aí, né. Só vou falar bem pouquinho, né, mas que isso não vai prejudicar só as pessoas, né? Vai prejudicar os animais também, né? As plantas, né? Todas as vidas, né? Então, que vocês consigam, né? Que seja feita essa anulação, né? E que a vitória seja a nossa, né? É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Muitos podem perguntar, o que o sindicato tem a ver com o meio ambiente? Eu respondo, todo sindicato busquista está comprometido não somente com campanha salarial, estamos comprometidos com a vida, com o bem viver e com a dignidade de mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais. Nesse sentido, o meio ambiente, nossas floras e faunas, nossos mares e rios, fazem parte da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. O trabalho digno, a defesa do SUS 100% público, a defesa dos bancos públicos, das energias públicas, são bandeiras que norteiam as lutas do movimento sindical e nos unificam como classe, independente de termos ou não termos carteira assinada, pois somos todas e todos trabalhadores e trabalhadoras. A pessoa da deputada Sofia, da doutora Mari, saúdo toda a mesa e quero dizer rapidamente aqui para vocês. Esta região, além de ser uma das mais belas do estado do Rio Grande do Sul, nosso litoral norte gaúcho, é a que mais cresce, segundo os últimos censos feitos pelo IBGE. E ao mesmo tempo, a que mais corre risco de ter a sua riqueza natural comprometida. A pesca, o turismo, a biodiversidade e a água que abastece a população nativa e aqueles que são acolhidos aqui nessa região. Eu fico impressionado ao me dar conta, e vocês também, como é que se autorizou tantos condomínios de luxo sem uma análise prévia do que seria o impacto. O problema não é de agora. Tem a ver, com certeza, com o interesse da especulação imobiliária, que, como foi dito aqui antes, atinge todo o litoral brasileiro e está querendo esmagar o litoral gaúcho. Mas mais do que isso, tem a ver com o perfil dos moradores desses condomínios, porque eu não vejo habitação popular sendo feita aqui no litoral na medida que é necessária. Outro detalhe, quando falamos de FEPAM, vamos fazer um destaque. São os cargos de confiança política da FEPAM, porque os servidores deram parecer pela sua associação que isso aqui não tem respaldo nenhum de técnico sério. A direção política da FEPAM é a mesma coisa que a EGEA, porque foi o governador que vendeu a Corsã para a EGEA a preço de banana. E eu finalizo falando uma coisa muito grave. Que bom, doutora Mari, e o Ministério Público Federal também entrando, ajuizando essa ação, o que demonstra que a doutora Mari não é influenciada pelo ex-procurador de Justiça, que é diretor da EGEA e faz lobby em favor do interesse desses dinheiro. Minha gente, está legitimada a nossa luta. A luta que resulta da sociedade civil organizada. Aqueles que tentaram de maneira autoritária construir este emissário
agora estão tendo de ouvir o povo e colher os resultados da nossa ação. Eu saúdo o MOVE e nossos companheiros que, junto da minha fala, fazem uma manifestação. Saúdo a Associação dos Amigos da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, porque são tão canalhas, deputada, que tentam desencorajar o nosso movimento. Dizem, esse movimento não vai dar em nada. Será mesmo que não vai dar em nada? Veja toda a nossa gente aqui, lotando. Nós estamos unidos, estamos vencendo batalha e vamos vencer esta guerra. A rede que protege o Rio Tramandaí é firme, pois foi costurada com cuidado, com verdade, com olho no olho. Eu sei porque eu estava lá. Não faltou nenhum nó, a amarração é forte. Nós estamos todos aqui e à medida que a ameaça empurra a rede, os nós se apertam. Não há possibilidade da rede se fragmentar, pois ela foi tecida para suportar. É difícil para muitos de nós entendermos a linguagem inacessível dos juristas. Temos contado com tradutores para nos auxiliar. Sabemos que correm papéis por esse Estado e país. Assinaturas tentam legitimar e validar a conduta dos responsáveis por essa quase tragédia. Aqueles que assinam documentos permitindo a morte do rio para defender a construção incivilizada ainda estão com a caneta na mão. Isso não pode ser aceito. Não houveram enganos no processo. Até as crianças, e principalmente as crianças, entenderam do que se tratava. Como que pessoas com mais alto grau de instrução não vão entender? Se esse é o grau de sofisticação que vocês aprenderam, tenham a ciência que temos muito mais respeito e educação, como pessoas simples que somos. E por esse motivo, estamos ultrajados com tamanha deslealdade. E com o desenvolvimento exponencial, Tramandaí em pé, desculpem a expressão, estará literalmente atolado na merda. Haverá uma evasão populacional jamais vista na história. Pescadores sucumbirão. Todo o sistema lagunar estará poluído e comprometido. Não poderemos comer peixes, tomar água, nadar, fazer esportes. Nosso mar estará contaminado pelo esgoto, pois todos sabem da sua ligação com as lagoas. Os tão decantados esgotos desaparecerão. O que será da fauna e da flora? O que será da construção civil, do comércio, dos moradores, dos veranistas? O que está acontecendo? Por isso é esse absurdo. Então, pessoal, nós, 10 de fevereiro, é a segunda audiência pública que estamos marcando e vai ter outras. Só que só estamos aqui porque há mobilização. Só estamos aqui 10 de fevereiro no verão, 18 horas, porque há mobilização das pessoas. Nós estamos aqui porque nessa garrafa tem água, nessa garrafa tem vida, nessa garrafa depende a nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Pessoal, eu sempre falo e repito, o que está em jogo não é só esse emissário. Porque já há um emissário do condomínio da Bolonhesa em Atlântida Sul, que já está sendo jogado no Rio Tramandaí. O que está em jogo é um projeto de jogar os demais emissários do Rio Tramandaí. Esse é o primeiro. Eu estou falando em ponto 3 e falo em ponto 4. Se nada acontecer, se não houver resistência, se não houver essa luta, eles vão jogar mais esgoto, porque vai ter mais condomínios. Quem trafega pela Estrada do Mar todos os dias sabe do que eu estou falando. Não há mais espaço entre Capão da Canoa e Osório. Há 44 condomínios já prontos. E tantos outros dezenas sendo planejados. Para onde eles vão jogar o esgoto? No Rio Tramandaí. Por isso, pessoal, não é um emissário só. É só o início do projeto deles em relação ao Rio Tramandaí. Por isso a gravidade disso que a gente está falando. Não é um único emissário, e sim o início do projeto. Por isso eu tenho que saber da gravidade que a gente está falando. Por isso, da importância de derrotar esse projeto. Gostaria de uma revisão do saneamento, do processo de saneamento e a explicação da Corsan de cada uma das estações, por etapas, de como funciona, e revisar o modelo de saneamento para a gente poder discutir de verdade
o tratamento de esgoto e a qualidade do esgoto que vai ser destinado para onde quer que seja que a gente resolva que deve ser destinado. A paralisação imediata da obra, o emissário para a bacia interna, e que sejam feitos estudos aprofundados para a viabilidade do emissário submarino, como foi solicitado na outra. Quanto à questão política, a gente gostaria de ter a possibilidade de ouvir tanto a Corsã quanto a FEPAM a respeito do que a gente questionou e também, se possível, uma audiência com o governador, para a gente finalmente ter uma posição mais séria de qual é a posição do governo do Estado. É isso.